Vamos entregar o jejum? Vai dar meio-dia aqui no meu relógio. Eu quero convidar você para a gente meditar como era a fé de Tomé. Tomé era um dos discípulos de Jesus. E se você fizer um apanhado da história de Tomé, você vai ver que ele vivenciou muitos milagres. Em primeiro lugar, Tomé, ele tomou posse da fé para ter coragem. Quando eu abro a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para que morramos com ele. A primeira característica da fé de Tomé é a coragem. Quando Jesus disse que Lázaro havia morrido, algo sobrenatural iria acontecer lá na casa de Lázaro, então Tomé disse impulsivamente que aceitaria morrer também para ser alvo de milagre. Esta palavra de Tomé demonstra uma fé corajosa, disposta a enfrentar dificuldade, enfrentar tormento, disposta a vencer. Sabemos que para ter fé não é qualquer pessoa. A gente precisa ter coragem. E em segundo lugar, fé para entender. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho. A célebre palavra de Cristo dizendo em João 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi esta a resposta da pergunta de Tomé. Aleluia. Ele desejava entender a mensagem de Cristo. E cada pergunta de Tomé esclareceu muito para nós a palavra de Deus. A fé para questionar, em João 20, versículo 25. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi as suas mãos e sinais dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quando Tomé ouviu a respeito da ressurreição de Cristo, ele logo duvidou. Agiu pela lógica humana. Ele estava desiludido com tantos aborrecimentos, mas os outros discípulos estavam também confusos. Só que não tiveram coragem de questionar. Na verdade, Tomé acreditava em Jesus, mas não conseguia entender o sentido de ressurreição ainda. Se Tomé fosse tão descrente como tantos o acusam, poderia continuar duvidando depois de ver Jesus. Então, o que é que ele faz? Ele é convidado por Cristo a colocar o dedo nos cravos, a colocar o dedo a mão nos lados. E então foi muito forte. Tomé foi muito audacioso e um homem de fé em questionar. Fé para esperar. Em João capítulo 21, versículo 2, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, e era da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Alguns dias depois de ter um encontro com Jesus ressuscitado, Tomé continua ainda junto com os discípulos. A sua presença no meio do grupo de discípulos mostra o seu desejo de esperar o retorno do Mestre. Veja que a Bíblia fala de alguns: Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Galileia, filho de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Quantos discípulos eram? 12, e ali estava praticamente a metade. A fé para preservar, Atos capítulo 1, versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Quando Jesus sobe aos céus, em Atos 1:9, os discípulos ficaram orando até que o Espírito Santo descesse sobre eles no Pentecoste. Tomé ainda estava lá entre os primeiros cristãos. Tomé perseverou em oração. A sua presença é uma prova de fé. Agora estava ali, mais fortalecido, e ele poderia suportar as dificuldades. Cheio do Espírito Santo, ele se tornou um homem de fé, independente das dificuldades. A fé nos ajuda a perseverar. E neste momento, eu convido você para me orar, quando nesta hora eu estarei entregando o meu jejum para Deus, nesta hora, em favor da tua vida, em favor da tua cura e do teu milagre, em favor de pessoas que precisam de libertação. Coloque a mão em cima do seu coração. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento de oração, Pai, em que eu estou aqui reunido com teus servos, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós queremos neste momento pedir perdão pelos nossos pecados, pedir a tua graça sobre nós, que o Senhor nos abençoe nesses 60 dias de jejum que estaremos fazendo em prol da saúde, em prol do milagre, em prol da libertação, em prol da unidade familiar, em prol do trabalho, em prol para que Deus abençoe, porque esta pessoa venha pagar as contas, em prol de que essa pessoa seja muito bem abençoada financeiramente, em prol que esta pessoa, esta mulher, este homem, sejam dizimista, fiel e verdadeiro nesta obra, em prol que esta mulher, que este homem, meu pai, e toda a família, sejam ofertantes desse trabalho. Senhor, tu tens contemplado ali na rádio, quando nós vamos pregar, a gente procura, meu pai, de todas as formas, aproveitar cada toque do relógio, cada minuto para falar do teu amor, para orar pelas pessoas, para determinar a tua bênção, meu Pai. E assim, meu Deus, toma o teu lugar de honra dentro do nosso coração. Não nos abandona a sorte, a nossa própria sorte. Não, meu Deus, o teu amor nos alcançou através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que hoje, às 19 horas, às 18 horas, no bairro IP, lá na rua Pau Brasil, nós estaremos com o culto de Santa Ceia. Vai ser um culto maravilhoso, às 18 horas. E nós convidamos você e a sua família para participar. Vai ser um culto maravilhoso, glória a Deus. E eu quero pedir para você ajudar no programa de rádio, ajudar na construção da congregação que nós estamos construindo. Por enquanto nós estamos cultuando numa garagem, porque a nossa congregação está em construção. Mas você pode dizimar agora, você pode dar para a obra de Deus uma oferta, e nunca vai faltar na tua vida, porque Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Eu quero mandar para você o número do Pix, que é o celular, o mesmo WhatsApp, o DDD 96, você coloca o 9, depois coloca 84069393. A paz do Senhor.